do Evangelho de Jesus, né? Pelo DEEG, Departamento de Estudo do Evangelho de Jesus, da AME, sede no 7º CRE, da Regional Zona da Mata de Minas Gerais, né? E temos aqui alguns recadinhos para a gente poder seguir com o nosso momento, né, de reflexão, de estudo, né? Primeiro, a gente gostaria de estar falando que o nosso encontro está sendo gravado, né, e com a possibilidade de estar sendo disponibilizado no site da AME, tá bom? Também gostaríamos de avisar a respeito do nosso grupo de WhatsApp, que ele vai ser desativado logo assim que a gente tiver colocado as últimas informações, né, pertinentes a esse trabalho, e também dizendo que esse material, né, todo o material que a gente está utilizando, né, toda a biografia, ele vai estar sendo colocado, disponibilizado no site da AME também, possivelmente mais pelo finalzinho da semana, né, no início da outra semana. E a gente gostaria de falar também que quem gostar, se tiver à vontade para participar, né, com alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer pelo chat, né? A gente vai estar olhando, vendo as perguntas, ou quem quiser falar, pode também acionar, levantar a mãozinha aí, abrir o áudio, né? Que a gente vai estar conduzindo a palavra, para que possamos todos participar, né? Com muita alegria, com muito entusiasmo. E também a gente gostaria de convidar todos aqueles que desejarem ficar com o vídeo aberto, podem assim fazer, deixando sempre, lembrando, né, deixando o áudio desativado para que não ocorra interferência. Mas o vídeo é um prazer. Se quem tiver à vontade, né, ficar com ele aberto, que a gente vai vendo os rostinhos, né? É muito bom essa interação. É isso, pessoal? Então, a gente vai ouvir mais uma música com o Marcelo, né? Posteriormente, a gente vai estar fazendo a prece para realmente darmos aí o start do nosso estudo, tá bom? Então, Marcelo, por favor, mais uma canção. Ok, meu amigo. Canção da Fraternidade, de João Cabete. É um texto que, digamos assim, vem muito a tempo para os dias de hoje. Quem conhece, é uma prece. Vamos unir os nossos pensamentos aí, né? Para o mundo inteiro. Pela paz universal, pela fraternidade. O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Quem faz todo o bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente o amor, fraternidade dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. O amor, mestre, nos ensina na luz excelsa da doutrina, que a caridade é luz que fuge da alvorada, a estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, fraternidade dará aos corações a suprema felicidade.
em prece silenciosa que fala ao coração e torna uma radiosa, em prece silenciosa que fala ao coração e torna uma radiosa. Muita paz para todos, uma boa reunião. Obrigado, Marcelo. Meus amigos, meus irmãos, nesse momento, então, desfrutando de todas essas vibrações amorosas que nos envolvem, essa presença amiga e querida da espiritualidade, que vem nos tocar o coração, o pensamento, nos permitindo estar o máximo receptivos possível às reflexões da tarde, de podermos juntos compartilhar esse mesmo desejo de aprender, de crescer e de amar. Nós aqui estamos, Jesus, para agradecer e para rogar aos bons espíritos que permaneçam nos assistindo, para que unidos possamos sim fazer brilhar a nossa luz. E com muita gratidão no coração que iniciamos o nosso estudo com muito entusiasmo, com muita alegria. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, gente, vamos iniciar então. A princípio, a Flávia vai conversar um pouquinho conosco, dando aí as primeiras explanações, né? Depois a Gisele vai dar seguimento no nosso estudo da tarde. Flávia, palavra com você, minha amiga. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, desculpa, gente, desculpa. Boa tarde. Tranquilo. Então, boa tarde a todos, né? E hoje, sim, nós vamos fazer uma pequena retomada, uma pequena recordação daquilo que nós falamos há 15 dias, daquela conversa que nós tivemos há 15 dias passados, né, esse período, muita coisa às vezes a gente não detém na memória. Então, eu trouxe aqui os pontos principais daquilo que foi falado naquela ocasião. E nós iniciamos a explanação daquela tarde, né, convidando a que todos, né, imaginassem-se numa reunião de EMEG, em uma casa espírita, e com uma pergunta que nós lançamos para que todos a retivessem em sua memória, em seus corações, que é uma pergunta compassiva, uma pergunta que nos traz a compaixão. Por quê? Foi na verdade, duas, né? Que nós colocamos. Qual a visão tinham os contemporâneos de Jesus, de sua missão e do próprio Jesus? E nós, qual a visão temos do Cristo? E nós fizemos essa colocação porque muitas vezes a gente se perde aí num julgamento daqueles que conviveram à época com Jesus e que não o compreenderam. Mas nós trilhamos, então, naquela tarde, seguindo um roteiro proposto por Emmanuel na obra Vinha de Luz, na mensagem 174, intitulada Plataforma do Mestre, em que ele vai fazer algumas colocações, e uma delas é a seguinte: que o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário,
E aí nós tecemos algumas colocações, lembramos de Judas Iscariotes, do diálogo que ele tem com Tiago, né? Tiago maior, irmão de João Evangelista, e ele coloca para nós também, no decorrer dessa mensagem, que é muito bonita, que ainda hoje o equívoco continua. Muitos ainda trazem no coração essa ideia de que Jesus é um comandante revolucionário. Mas a proposta do Cristo é justamente, como nós bem lembramos naquela ocasião, seguindo o roteiro dessa mensagem, é o que o Cristo liberta o homem dos próprios erros. E esse homem aí, purificado, ele tem a capacidade e já tem assim, uma maioridade e uma autoridade moral de começar a caminhar no sentido de ajudar na purificação do mundo. Mas Emmanuel nos traz uma pergunta durante essa mensagem dele, que é a seguinte: o que fará ele do mundo redimido? E Emmanuel responde, dentro da mesma mensagem, né, que ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Ou seja, talvez a gente não tenha ainda condição, como muitas vezes a gente reconhece que não temos, a condição de reconhecer a proposta para uma terra redimida, né? E aí nós temos destaque também, e foi muito falado, a respeito da luz, da expressão dar à luz, como significando, né, a grande, a proposta, né, e a misericórdia, traduzindo para nós a misericórdia do Pai, em ofertar à humanidade seu Filho unigênito, para exatamente cumprir todo esse roteiro, né, do Cristo libertar o homem, e desse homem liberto de suas mazelas morais, libertar aí e ser aquele que trará, né, uma condução a outros irmãos. E aí, sobre a luz, nós ainda trouxemos também aquele versículo de João, versículo 9 do capítulo 1, que fala, né, João Evangelista vai nos dizer que ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. E todo esse capítulo 1 de João, ele é muito significativo, com muitos simbolismos, mas ele nos traz aí que ele era a luz verdadeira, ou seja, aquela luz que consegue trazer para nós a dimensão da mensagem de Deus. E também ainda em João, no capítulo 8, no versículo 12, João vai dizer aquilo, vai traduzir, vai escrever, né, vai deixar registrado o que Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entretanto, nós encerramos com um versículo do capítulo 5 de Mateus, e que nós consideramos particularmente uma das citações da maior confiança que o Cristo nos deposita, quando ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Então, coadunando com o que o João disse na prece, fazei brilhar a vossa luz, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, o próprio Cristo depositou em nós total confiança ao dizer: vós sois a luz do mundo. Porque quando ele diz aos seus discípulos, isso também foi uma nossa colocação, que quando ele se refere aos discípulos, aos apóstolos, ele se refere a nós, não é?
Se hoje nós estamos com um contato, vamos dizer, mais íntimo com essa mensagem, buscando conhecer-lhe em profundidade, é porque temos já condição de fazer aí tornar-se verdadeira essa mensagem de Jesus, que é fazer brilhar a vossa luz, né? Dizendo para nós que nós somos a luz do mundo. E assim, para não prolongar, não alongar muito, eu passo a palavra a Gisele, que conduzirá, então, o nosso estudo da tarde de hoje. É com você, Gisele. Obrigada, Flávia. Deixa eu só tentar acender a luz aqui, porque a minha luz artificial apagou. Mas a minha luz interna está aqui. Então, nós vamos começar compartilhando a tela. Deixa eu jogar aqui minha janela para vocês. Nós entraremos hoje no módulo 6, o último módulo dessa nossa capacitação, né, pessoal? Porque quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente revê o Evangelho, quando a gente se debruça sobre esses ensinos, a gente quer mais. A gente quer estar em contato com essa verdade, que é aí que a gente percebe o quanto realmente elas nos tocam, o quanto realmente ela nos liberta. E nos liberta de quem? Porque aí a gente vai pensar, que luz é essa? Nos liberta de quê? Será que nos liberta das coisas erradas que estão no mundo? Ou será que ela nos liberta para encontrar nesse mesmo mundo propostas melhores para a nossa encarnação? Nos liberta de fazer aquilo que todo mundo faz para fazer aquilo que precisamos fazer. Então, essa é a grande luz que o Evangelho vem trazer. E nessa proposta do EMERGE, a gente passou aí por alguns estudos já muito profundos, muito interessantes, feitos pelos nossos companheiros, todos os companheiros do GT, da AME, Juiz de Fora. E aí a gente começa a relembrar, né? Quando chega assim no último encontro, é uma proposta nossa relembrar tudo que a gente passou nesses 6 encontros que tivemos. E aí a gente vai lá no primeiro encontro, feito pelo seu Geraldo, onde ele trouxe para a gente uma fala de Alcione, no capítulo 3 do livro Renúncia. Essa fala que a gente conhece, que a gente diz tantas vezes, que nos toca profundamente, mas que nós precisamos pensar exatamente o que ela quer nos dizer, né? Lá diz assim que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecer, a gente já está buscando. A gente quer muito, né? Precisa ser meditada, é exatamente o que nós estamos fazendo nessa capacitação. Pensando em cada ponto desse e meditando. Só que o meditar não é somente sobre a mensagem do Cristo. Por isso, Alcione fala para nós que precisa ser sentido. Porque quando eu medito sobre a mensagem do Cristo, eu preciso meditar sobre mim. O que essa mensagem quer me dizer? Para que eu possa sentir profundamente. Para que eu possa avaliar dentro de mim o que esses conhecimentos têm a me trazer. Para que eu possa perceber esta luz que está em toda a mensagem do Cristo. E Alcione ainda diz, não basta conhecer, meditar e sentir, precisa viver. Ela termina essa frase com precisa ser vivida. E aí é a grande proposta do módulo 6. Porque nós estamos no estudo minucioso do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Passamos aí estudos, o Evangelho do Cristo, agora chegou a hora da luz da doutrina espírita, não quer dizer que ela não esteja nos outros módulos, mas hoje o nosso foco é a doutrina espírita. O que nos diz a doutrina espírita? Se ela veio como uma fonte de luz também, por que a gente diz também?
Porque se a gente for olhar, as 3 revelações são focos de luz. Por isso Cristo disse, eu não vim destruir a lei. Por isso Kardec veio reviver o Evangelho do Cristo. Então não há uma divisão, há uma integração entre elas. Cada uma dentro da proposta da época, cada uma dentro da proposta evolutiva que nós estávamos, e aí a gente pode falar, nós estávamos mesmo, porque muitos de nós estivemos nesses tempos todos aí na Terra, evoluindo, compreendendo. Então, nós estamos aí nas 3 revelações, compreendendo, evoluindo, se dedicando, se entregando. Essa é a grande proposta. E nessa passagem de Alcione, e aí quando vocês quiserem, vocês podem me interromper, levanta a mão, escreve no chat, a gente vai tentar acompanhar tudo, tá? Nessa proposta de Alcione, quando ela conversa e fala como era feito na Espanha o estudo minucioso, eles estão estudando a 2ª carta a Timóteo. Eles tinham parado no versículo 10. E quando ela vai fazer o estudo, ela começa no versículo 11. E está escrito lá para nós que a frase que ela pega, o versículo que ela pega, como a gente pode dizer que o pedacinho que ela pega, né? Está escrito, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Aí a gente começa a pensar, Jesus é essa grande luz. Vimos isso no módulo 1. No módulo 2, a Marcela trouxe para a gente o método do minucioso, escolher um versículo, encontrar nas traduções algo que possa complementar, olhar outras traduções, buscar o atlas e o dicionário, isolar palavras, e aí podem ser qualquer categoria de palavra, linkar com a doutrina espírita e situar-se como espírito. Isso tudo para fazermos a grande reforma moral que Kardec nos convida, né, com a doutrina espírita. Que esses convites vieram aí através de todos esses que nos revelaram a luz. E Kardec também nos faz esse convite. Com tudo isso, com esse método que a gente viu no módulo 2, lá no nosso centro, que a Flávia nos levou no encontro passado, Amor em Cristo, né? Lá no nosso centro, a gente está lá estudando, porque a gente aprendeu com o seu Geraldo por que fazer, aprendemos com a Marcela o método de fazer, e depois a gente foi para o estudo lindo do João, que trouxe para a gente a figura de Jesus, de Maria, de José, do anjo, que a gente sabe que o nome é Gabriel, do próprio Espírito Santo, que nós sabemos que é aquela pleiade de espíritos evoluídos que querem nos ajudar à melhoria, à felicidade. Ele trouxe para a gente todas essas figuras e nós ficamos encantados com eles. E aí depois vem Denise e fala de José da Galileia, um espírito tão precioso à nossa caminhada, tão emocionante pela simplicidade, pela humildade, que pouco se tem relato dele. E Denise conseguiu nos encaminhar nesse estudo, a ponto da gente ter vontade de estar ali naquele dia para dar os parabéns para José, né? Abraçar e falar, parabéns, José, queria ser como você. Foi realmente emocionante o estudo do João e da Denise. E aí a Flávia nos traz uma grande questão. José e Maria foram esclarecidos. Eles viram aquela grande luz, aquela clareza que iria encarnar. Aceitar a proposta. José, num tempo, ficou receoso, mas quando Gabriel fala com ele, ele aceita a proposta e faz com todo o coração, com toda a entrega, esse grande papel. E aí, enquanto a gente estudava lá no nosso grupo, veio uma questão que a Flávia levantou. Ela estava sentadinha na cadeira dela, no cantinho lá. Ela falou, mas aqui, por que José e Maria viram a luz, entenderam, aceitaram e nós até hoje não?
Por que que a gente não quer ver essa luz? E aí a gente viu lá, né, em João, o evangelista João, veio para o que era seu e o mundo não o reconheceu, né? Tá lá no primeiro capítulo. Aquela luz toda veio e o mundo não reconheceu. Mateus depois vem falar para a gente de novo isso. Ele nos fala, o povo que estava sentado na treva viu a grande luz. Ele fala que viu, mas ele também não fala que a gente reconheceu. A gente viu. Ou seja, essa luz chegou. E por que que a gente não consegue até hoje enxergá-la? Porque talvez a gente esteja ainda se emocionando com Cristo. Esteja se consolando com Cristo. Mas ainda não trouxemos para nós a grande proposta do Cristo, que é ser a luz do mundo, que foi o último versículo que a Flávia trouxe para a gente, né? Que está lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, eu trouxe um exemplo. Essa é a grande figura de Jesus, né? Porque mais do que ser a luz, ele exemplificou da luz. Mas nós ainda não assumimos nosso papel de luz no mundo. E aí a gente começa a perceber essas luzes de todos esses tempos nada mais são do que a luz verdadeira, a luz de Deus, que já está em nós. Lei divina está onde? Em nós. A gente precisa começar o que Alcione nos deixou como última indicação, vivenciar. Aí nós seremos luz do mundo. Alguém quer falar, gente? Senão eu vou falar aqui 2 horas. Quer, seu Geraldo? Não, Gisele, por enquanto não. Então, tá bom. Então, Vamos atentos, vamos ficando atentos. então, tá bom. E aí a gente começa a perceber, se a gente não conseguiu entender, se a gente não conseguiu ainda visualizar essa luz, o que está nos faltando? Aí a gente vai, primeiro, lá na Revista Espírita de agosto de 64, 1864. Lá tem uma fala de Kardec que realmente toca a gente profundamente. Kardec está explicando o porquê do capítulo de preces. Na época, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda tinha o nome de imitação do Evangelho. Não sei se vocês lembram disso. Na época que eu estava encarnada lá atrás, eu lembro. Então, tá certo. Tinha esse nome. E o que aconteceu? Kardec vai explicar por que ele coloca o capítulo de preces e diz que alguns leitores tinham dificuldades. A gente pode ler lá, é um texto maravilhoso. E num pedacinho ele diz assim para a gente: uma vez por semana, no domingo, por exemplo, pode-se a isto consagrar um tempo mais longo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E dizer todas, quer em particular, quer em comum, se houver lugar, isso acrescentando a leitura de algumas passagens da imitação do Evangelho e de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Olha o que Kardec está nos convidando a fazer. Porque às vezes a gente acha assim, o minucioso veio só agora. Não. Moisés já dizia, tira o pergaminho da lei divina, leia, comente. A gente vê lá, Gesiel fazendo isso, né? Com o pai dele, Abigail, lendo o pergaminho, estudando, comentando. A gente vê Jesus na casa de Pedro fazendo o quê? Fazendo um minucioso. Quando ele vai à sinagoga a primeira vez, ele tira um pergaminho, sai Isaías, ele lê, depois ele se assenta para conversar com aquelas pessoas e explicar o que ele tinha lido. O que ele está fazendo? Recebeu a inspiração dos Espíritos,
e foi fazer um estudo mais minucioso. O que a gente vê Kardec nos convidando, faça do mesmo jeito. Pegue as obras, façam suas preces, leiam uma parte do Evangelho, busque nos Espíritos. Ou seja, em todas essas luzes que tivemos, todos nos convidavam ao estudo minucioso. Porque reconheciam ali uma luz imensa que a gente ainda não tinha parado para observar. Graças a Deus, hoje, mais amadurecidos, com mais possibilidades de pesquisa, de estudo, de trocas. Olha o que a gente está fazendo nessa capacitação, né? Essas trocas intensas e imensas e frutíferas. Temos mais possibilidades. Então, nós estamos buscando essa luz. Kardec já nos dizia isso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai na introdução, lá está escrito que todos os tempos nos foi revelado a lei divina, a luz. Mas nos faltava, às vezes, o entendimento de uma linguagem que na época era alegórica. Faltava uma chave, e essa chave é o Espiritismo. Então a gente percebe aí uma preparação para o momento que nós estamos vivendo agora, com uma chave que nos clareia os entendimentos. Tá bom? Ou não tá bom? Tá bom, né? Tá muito bom. Tá ótimo. Então a gente passa para uma questão. A luz, né? Porque a gente terminou lá. Vós sois a luz, ele era a luz, vós sois a luz. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Simples assim, Jesus, né? Nós vamos ter exemplos de outros companheiros, nós vamos ter exemplos de outras pessoas, pessoas que já caminharam um pouco mais que a gente, nós vamos ter exemplos até daquelas pessoas que ainda não caminharam, porque todos os exemplos, quando bem observados e bem sentidos e vividos, nós vamos tirar dele conhecimento. Jesus é o exemplo supremo. E nos é trazido para o homem. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, isso mesmo, Arluce, é a chave que a gente precisa, né? Compreendendo a doutrina, a gente vai conseguir chegar a essa estada melhor em lugares melhores, que só essa chave do conhecimento vai trazer, mas do conhecimento sentido, não do conhecimento frio, né? Então, Jesus é esse grande modelo para nós. Jesus é esse ser que nós temos que nos espelhar. Aprendemos com os companheiros? Sim, mas Jesus é acima de todos nós. Então, todas as vezes que formos agir, podemos parar e pensar como agiria o Cristo. Isso não é algo muito distante da gente, né? A questão evolutiva de Jesus ainda está distante da gente, mas Jesus não está. O exemplo do Cristo não está. Então, se nós pararmos e olharmos e pensarmos o que Jesus faria neste momento, nessa situação que eu estou, vamos achar exemplos para a nossa conduta. E aí a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 27, onde está escrito assim para a gente: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente o bem se dediquem. Aí a gente fica pensando assim, olha que proposta grandiosa para todos nós. Será que nós vamos chegar mesmo a um dia sermos esses espíritos, e aí a Terra vai ter que estar povoada por espíritos bons, encarnados e desencarnados? E aí a gente começa a perceber o quanto a nossa tarefa é grande, o quanto a nossa tarefa é sublime,
O quanto a gente não pode falar que a gente não está capacitado ainda. Aí a gente lembra de novo da fala de Jesus: vós sois luz no mundo. Nós já estamos capacitados à medida que podemos, e com o que temos já podemos levar luz aos outros irmãos. Nós precisamos pensar nisso, porque às vezes a gente está colocando a nossa luz escondida. Ah, mas eu não sei tanto. Mas quem disse que precisa saber tanto? Aos poucos, no próprio estudo, nós vamos adquirindo mais conhecimento. Mas com aquilo que já temos, o que podemos fazer? Essa é a grande questão. Com aquilo que já conhecemos, estamos fazendo bom uso? Quando pensamos assim, automaticamente, vamos sanificando, vamos trazendo mais leveza, mais responsabilidade, mais felicidade, mais esperança, tudo de bom que a gente possa produzir, começa com os nossos pensamentos. Então, quando a gente busca fazer o bem, pensar o bem, a gente automaticamente está influenciando todos que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, porque os desencarnados nos acompanham o tempo todo. A gente esquece que o mundo dos desencarnados, o mundo espiritual, está ao nosso redor. Ele não está fora de nós. Olha, ele está ao nosso redor, ele não está longe de nós. A gente costuma dizer, lá no mundo espiritual, coloca ele muito longe. Mas ele está aqui, estamos imersos nesses mundos. Tudo que fazemos, somos observados e somos exemplos. Por isso, a nossa conduta tem que se modificar. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando está escrito assim para a gente: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Porque Kardec nos fala na Gênese que precisa ser povoado por bons espíritos. Mas o que consiste essa felicidade? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam necessidades, nem sofrimentos, nem angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então é a esse mundo que nós estamos buscando, é esse mundo que nós estamos buscando construir, esse mundo de felicidade. Sabemos que esses espíritos bons, e ainda nem é espírito puro, esses espíritos bons já são esses que querem a melhoria de todos nós. Alguma observação? Fique à vontade. Então, vamos lá. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. E isso é importante a gente pensar. Ainda não tocados, ainda um dia serão. Os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Aí a gente fica pensando, serão excluídos? Mas isso não condiz com a misericórdia divina, que nos diz que todos teremos espaço e condição e direito a ser feliz. Que todos evoluiremos. Será que a gente consegue resolver essa questão aí do ser excluído? Será que a gente consegue pensar nisso, pessoal? Ou não? A gente aceita porque foi Kardec que falou, né? A gente pode pensar, Kardec gosta quando a gente pensa. Kardec quer que a gente pense em todas as coisas que estão escritas na codificação. E aí a gente vai lá de novo
no Livro dos Espíritos, na questão 176, que diz para a gente que encarnam na Terra vários espíritos o tempo todo, pela primeira vez. Olha, o que ele nos diz? Na Terra encarnam espíritos pela primeira vez o tempo todo, não para. Ou seja, aqueles que estão chegando, se chegam e encontram pessoas que já querem o bem, pessoas que trabalham pelo bem, que se sentem felizes de construir o bem, o que eles vão aprender conosco? Tudo isso. Se eles chegam na Terra, estamos todos aqui, ainda errando, ainda fazendo mal, por descuido, por intemperância, por invigilância, o que eles vão aprender conosco? Que fazer o mal. Então, quando a gente está na Terra e já começa a querer o bem, e esses espíritos começam a encarnar aqui, eles já vão aprendendo o bem. Eles já vão se encaminhando para lugares melhores, porque eles têm exemplos bons. E aí a gente ainda pergunta, mas e esses excluídos? Na verdade, não somos nós que vamos excluir ninguém. Não seria correto perante a misericórdia de Deus. Nem Deus excluiria ninguém. Ele quer seus filhos felizes. Quando diz que serão excluídos, a gente tem que lembrar da afinidade. Estamos todos nós aqui, felizes, entregues a esse estudo do minucioso. Mas e aquele que não quer ouvir sobre o bem? Buscar novas luzes, buscar entendimento novo para modificar a sua condição moral. Será que ele vai se sentir bem nesse grupo? Ou será que ele vai dizer, tem outras coisas para fazer, né? Tem outras atividades. E pela afinidade, ele não vai querer ficar conosco. Já pensaram nisso? Ele mesmo vai se retirar. Então, é a gente que vai excluir ou ele que vai se retirar? Então, quando Kardec coloca ali, serão excluídos, é nesse sentido. Eles vão se afastando por não se afinizar com o grupo. E eles poderiam ocasionar um mal novo, uma perturbação, uma confusão nova, porque esses que estão chegando teriam ali espíritos bons e espíritos não bons. Eles poderiam optar, quem que eu vou seguir? Como eles já se excluíram, quem chega vai ter só exemplo bom. Ok? Podemos passar? Seu Geraldo, pode ficar à vontade. Ô, Gisele, enquanto você toma uma aguinha aí, né? A gente Ótimo. contribuir um bocadinho, né? Porque quando você nos leva a refletir, né? Sobre a Terra regenerada, fico pensando assim, né? Que nós temos o grande sol, né, que é o Evangelho de Deus, né? O grande sol que é Deus e que é a misericórdia, né, que brilha sobre as cabeças de cada um de nós. E nós temos um grande desafio, né, grande desafio mesmo, que é refletir esse sol, né? Isso aqui refletir, por isso que é a luz, né? Nós temos o compromisso de refletir essa luz, né? Por isso que Jesus fala que nós somos luzes, né? Então, mas como o sol, né? Existem uns raios mais fortes, outros menos fortes, né? Nós ainda estamos com uns raios assim meio que incipientes, né? Com as nossas dificuldades nessa caminhada e tudo mais. Mas isso não quer dizer que nós não possamos integrar esse grupo que os Espíritos falam ali na Gênesis, né? De espíritos que só trabalhem pelo bem, né? Os espíritos que só trabalham pelo bem e que fazem o bem pelo bem, né? Então, a Terra regenerada é esse grupo de espíritos que vivenciam o Evangelho de Jesus, cada qual na sua proporção, né? Dentro da lei de sintonia, como você acabou de dizer aí, né? Mas já conseguimos sintonizar com a luz maior.
né? Então, eu penso que você está nos levando a essa bela dessa reflexão, né? Dessa importância de refletirmos a luz, porque todos, na Terra regenerada, estaremos trabalhando bem pelo bem. Só ao bem estaremos nos dedicando, né? E pela própria lei de sintonia, evidentemente, aquele que não se dispuser a refletir essa luz, ainda que de uma forma incipiente, certamente será atraído pela lei de sintonia para planetas compatíveis com o seu processo evolutivo. Né? Se precisar retificar aí o que eu falei, você, por favor, dá uma colorida aí, tá bom? Perfeito, Sr. Geraldo. Muito bom. Mais alguém, gente? Contribui aí com os nossos pensamentos, fiquem à vontade, tá? A gente sabe que quando entra na luz da doutrina espírita, principalmente a gente estava falando ali da Gênese, né? Às vezes a gente fica assim, poxa, será que eu já tenho condição de entrar nesta luz toda que é a doutrina espírita? Se estamos encarnados aqui, nesse momento, com essa possibilidade da doutrina espírita, é porque nós já temos condição, né? Então a gente tem que abraçar essa proposta. Se nós já enxergamos um pouquinho da luz, já temos a grande missão de refletir, como o Sr. Geraldo falou. Marluce. Boa tarde. Essa semana, estudando com as famílias, já que Gi e Sr. Geraldo falaram em contribuição, no capítulo 23, Nosso Lar, que é o título Saber Ouvir, é tão interessante o que o Sr. Geraldo falou e a Gisele, que o excluir e, ao mesmo tempo, a nossa transformação, é a nossa responsabilidade de refletir, nós, às vezes, trazemos só assim para o planeta Terra, os encarnados. Mas é interessante que Lísias vira para André e fala assim, que André, naquele momento, é o primeiro momento em que ele tem o banquete espiritual. Ele respira e sente aquele equilíbrio, a sintonia que o Sr. Geraldo comentou. Lísias fala, há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Somos nós. Olha a nossa responsabilidade, o sal, a luz, o evangelho virar a chave, ou seja, em todos os planos. E é isso, contribuir. Obrigada. Muito bom, Marluce. É exatamente o que Kardec disse lá na Revista Espírita, né? Busque naqueles espíritos que possam conosco contribuir. Olha que maravilha que Lísias e André Luiz estavam conversando sobre essa questão de ter essa chave que possa nos proporcionar algo melhor. E é interessante que a gente vê que todas as revelações, em todos os tempos, em todas as falas dos espíritos, que querem a nossa melhoria, primeiro eles nos incentivam ao estudo, depois eles nos incentivam ao trabalho, depois eles nos incentivam à oração, porque eles sabem que nós precisamos estar fortes quando as dificuldades começarem a aparecer no trabalho. E aí eles nos impulsionam ao esforço, o esforço de todos os dias. Por quê? É importante para nós fazermos essas etapas, porque na vivência do Evangelho, todos nós aqui vamos ter casos a relatar do quanto foi difícil. Quando eu resolvi, quando eu quis, quando eu busquei me melhorar, a vida virou de cabeça para baixo. É assim que a gente fala. O que é isso? E eu achei que ia melhorar quando eu fosse para a doutrina espírita, tudo ia se resolver.
E aí a gente diz, com várias experiências, não vai se resolver. Nós vamos estar mais fortes para entender aquilo que temos que passar. Nós vamos buscar caminhos melhores. Os caminhos que a gente ia passar estavam cheios de buracos, a gente escolhe um que está mais adequado. Mas nós vamos passar por aquilo que precisamos. Por isso precisamos desses passos. Estudo, trabalho, oração e esforço. Todo o tempo. Se buscarmos nas leis mosaicas, está escrito lá. Se buscarmos nos ensinos de Jesus, está escrito lá. Kardec vem falando. E hoje está nas nossas mãos. Aí que veio o grande convite. Está nas nossas mãos essa caminhada, essa nova proposta. Agora está na nossa mão. A regra áurea está lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação por seus expositores. Então, a grande luz de quando a gente estava sentado nas trevas, que é Jesus, é exatamente a exemplificação. Esse é o grande diferencial do Cristo para todos esses outros embaixadores que vieram em tempos. Na época de Moisés existiam tantos profetas. Qual era a diferença? A exemplificação, a retidão moral, o exemplo que devemos seguir. Nas épocas modernas, temos aí pessoas, espíritos engrandecedores para a nossa vida, com exemplos, Madre Teresa, próprio Santo Agostinho, as transformações de Paulo de Tarso, todos eles são exemplos belíssimos para a nossa vida. Mas igual ao Cristo, nos exemplos que ele deu, a gente não teve outro. Então, a regra áurea trazida pelo Cristo é a nossa fundamentação. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas com plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Jesus não é do Espiritismo, Jesus não é do catolicismo, Jesus é de todos nós. É um exemplo independente da religião. Porque se a gente pensar, o Cristo não fundou o cristianismo. O Cristo veio e exemplificou. E todos nós abraçamos essa proposta. Quando Cristo designou os discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. Isso é aquilo que o Sr. Geraldo falou, que a gente falou lá atrás, que encaminhou do versículo da Flávia não, de Mateus, né? Mas que a Flávia trouxe para nós. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que serve de base. Foge a sombra ao fulgor da luz. Aí a gente fica pensando, se Jesus é essa grande luz, por que a gente não deixa tudo por conta dele, né? Ele tem uma luz maior que a nossa. A nossa é tão pouquinha. Mas aí a gente pensa, ele disse assim para a gente, andai enquanto há luz. Por quê? Ele sabia que nós teríamos que desenvolver a nossa luz. Só que ele também nos disse que se nós ficarmos dependendo da luz do outro, vai ter um momento que vamos ficar no escuro. Porque o outro vai caminhando, vai desenvolvendo a luz dele, de repente ele foi e a gente ficou. Se nós não fizermos a nossa parte, a nossa luz, de repente a gente vai olhar para o lado e falar assim, e agora? A luz do outro foi e eu fiquei. Por isso que nós precisamos nos esforçar para fazer em nós brilhar a luz.
Flávia, quer falar conosco? Hein, Flávia? Do seu versículo? Ah, pois é. Não, pode prosseguir. Tá, Joyce, Geraldo, então. Ô, Gisele, eu só interrompendo um minutinho só, né? Você está dando a oportunidade, você acabou de citar aí alguns irmãos maiores, tais como Santo Agostinho, né? Madre Teresa, você citou aí agora, né? Não lembro outro, você citou 3, eu acho, né? E eu fiquei me lembrando aqui daquela frase que você falou aqui da Alcione no início, que palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos, não é? Eu fico me lembrando de Teresa de Ávila, porque conta a história que ela atravessando uma pinguela, muito rápido, né? Na hora de contar a história, mas assim, conta a história, ela atravessando a pinguela, chovendo muito, tempestade, ela pedindo socorro a Jesus, e vem, de repente, um chamado aqui, vamos falar, se nós estamos num grupo de estudiosos, né, aqui, nos esforçando, e vem um pé de vento, vamos falar assim, um pé de vento e a balançou e a jogou do outro lado do rio, ou do córrego, né? E ela fala assim, puxa, mas é assim que você trata aqueles que te amam? E Jesus, então, vai dizer, vem a voz e fala para ela, por isso que são tão poucos que me amam. E isso me emociona muito quando eu ouço, por exemplo, essa palavra que você citou aí, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Né? Porque é para os fortes, para os corajosos, fortes não, os corajosos, que nós somos tão fraquinhos, né? Mas já estamos absorvendo a coragem, que certamente vai nos propiciar condições de dar um passo um pouco mais à frente. Né? É só essa observação aí que eu acho muito importante. Bom demais, Geraldo. Flávia. Porque quando fala assim, se morrermos, né, com ele, né, é interessante porque às vezes a gente é levado a pensar nos martírios, nos grandes mártires, né, que morreram lá efetivamente, né, um corpo de carne desencarnou. Mas aí essa morte quer dizer, quando a gente perde, vamos dizer assim, substituindo as nossas mazelas, as nossas más tendências morais pela luz, exatamente, pela proposta dele. Então, isso exige extremo trabalho. É um trabalho profundo, árduo, porque vencer o mundo talvez seja até mais tranquilo do que vencer a nós mesmos. Porque para nós somos cheios de eufemismos, cheios de sofismas, né? Então a gente tem uma certa dificuldade. Por isso que a proposta do Cristo, a seu tempo, não tenha sido compreendida, e hoje nós ainda tenhamos dificuldade, e por isso ele disse que não nos deixaria órfãos. E por isso que esse é o 6º módulo que nos traz aí qual é esse que vem nos ajudar, nós espíritos ainda, né, insistentes no erro aí, renitentes aí, procurando ainda sofrer mais e mais. Era só isso que eu queria. Pois é, hoje, Gisele, me desculpa, sem levantar a mão, vontade. sem nada. Mas, assim, a beleza do estudo em grupo, especialmente do EMERGE, gente, é isso. Sabe? É um colorido que se dá, a gente começa a enxergar um colorido. Porque vocês veem que eu citei o caso de Teresa de Ávila, e vem a Flávia, a espiritualidade vai acionando cada coração de boa vontade, ainda que ainda incipiente, repito essa palavra, né? Para clarear, porque essa morte de que Teresa de Ávila se refere é exatamente isso que a Flávia complementou aí. É a morte da nossa intimidade imperfeita, das nossas sombras, para deixar a luz brilhar. Nós estamos falando em luz desde o início, né, da prece que o João iniciou. Né? É isso importante, né? Porque um vai complementando, porque às vezes na fala as coisas não ficam muito claras, a comunicação é algo assim bem difícil, mas que bom, né? Agradecemos a Deus que veio aí, né, nos permitiu dar uma clareada legal, bacana aí. Obrigado. Isso mesmo, nos momentos de crise extrema que temos a luz, né? E realmente a gente vai ver no final desse módulo como, às vezes, sem imaginar
tão profundamente, esses módulos foram construídos com a primeira frase. A gente vai perceber que passamos aí por tantos momentos e tantas emoções e tantos esclarecimentos. Vamos terminar com uma frase, uma questão do Livro dos Espíritos, mas vamos perceber que o módulo foi construído na primeira frase. Que toda a capacitação foi construída na frase de Alcione, que aparece no nosso primeiro slide. Então, a gente percebe ali que que Emmanuel está nos falando que a luz é importante para nós, porque onde há luz, foge a sombra. E sombra, a gente sabe que é aquilo tudo, como a Flávia disse, que nos prende nos erros. Porque a sombra ali é sombra de tudo que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maledicência, a invigilância, tudo isso faz sombra nesse espírito luminoso que já carregamos. Não luminoso como Jesus, mas se já tem luz em nós, se já somos luz no mundo, já temos um convite. E aí a gente lembra lá de Marcos 16:15, que fala para a gente assim, olha o convite que está lá. E aí todos nós nos sentimos muito tocados com esse convite. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala só aquele que conhece o Cristo, só aquele que está fazendo bem, ou só aquele que já quer, a toda. Mas e aquele que não quer? Fala com ele do bem. Já é o começo de luz para ele. Já é aquela frestinha, eu lembro lá de Lázaro, né? Estava lá dentro daquele sepulcro e Jesus fala, tira a pedra. Ele continua lá, mas já entrou uma frestinha de luz. Já entrou um pouquinho. São Lázaros espalhados, que aí é muito significativa a passagem de Lázaro, porque é aquele que está vivo com aparência de morto. Ele não morreu, mas falta esperança, falta vontade, falta o querer. Lázaro estava assim. E a Amélia Rodrigues nos diz que é por conta de uma depressão. Começou uma doença por conta de uma depressão e ele foi se fechando. Ou seja, ele estava vivo no corpo, mas morto para a vida espiritual. Então, quando a gente vai para aquele que não quer e fala, isso vai passar, tenha bom ânimo. Ele não sabe nem onde está escrito tenha bom ânimo. Mas é o evangelho que a gente já está levando. E ele vai falar, que vai passar, está tudo difícil. Mas será que ele não vai pensar? Mas por que ela me disse isso? Por que no momento que eu estava mais precisando, ela me falou para ter bom ânimo, para continuar? Isso é levar o evangelho, né? A gente pode não citar nenhum dos evangelistas, a gente pode não citar nenhum dos estudos, mas aquele estudo que já está em nós, que a gente já guardou, serve para os momentos que os nossos irmãos também estão precisando. Às vezes parecem frases soltas, mas são profundas. Denise? Às vezes nem falar, né? Dá um sorriso, né? Dá um colo. Exato. Um olhar, né? Hoje em dia, graças a Deus, estão voltando aí, né? Mas com as máscaras, um olhar, né? É ficar as câmeras abertas para o colega ver a gente, né? Isso faz aí, dá um bom ânimo, né? E às vezes a gente não presta atenção nos pequenos detalhes e que Jesus fez nos pequenos detalhes, né? Daquela convivência fraterna com todos, né? Levando aí esse bom ânimo. Aí vai lá, foge a sombra ao fulgor da luz, né? E a gente para e pensa, né? Quanta luz que tem no mundo através das pessoas. Sim. As pessoas que nem a gente conhece, muitas vezes, são aquelas que vão trazer, né, essa palavra, esse incentivo, porque o evangelho, né, a palavra do evangelho, ela paira no ar. Perfeito, Denise. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, e pensa nos momentos que vivemos e ainda estamos vivendo, é necessário, nos tampam as bocas, né? E nos deixam os olhos e os ouvidos. Porque ouça, veja o seu irmão, fale menos, preste atenção, né? Esse foi um dos convites que nós recebemos agora nesses 2 anos. Fala menos, escuta mais,
perceba, mas olhe com sensibilidade. Passávamos nas ruas e às vezes a gente reconhecia o outro pelo olhar. Aquele olhar eu conheço. Era assim que a gente se reconhecia, porque a gente começou a prestar mais atenção. Então, ver como que a espiritualidade vai nos trazendo convites para que a gente desenvolva essa sensibilidade. Essa sensibilidade ao Evangelho. É saber tirar luz de onde parecia só ter trevas. Seu Geraldo. Pois é, Gisele, só para completar aqui, a Denise fala, foge, lembrou, né, aí dessa frase, foge à sombra ao fulgor da luz. Você citou a passagem de Lázaro. E a palavrinha de Jesus, quando o Lázaro saiu do túmulo, né, foi desatai-o, deixai-o ir. É uma frase extremamente significativa, porque a gente vê que, apesar das nossas dificuldades, nós sempre temos outra oportunidade. Desatados, deixar ir em busca da luz, porque aí a sombra não existirá mais. É a grande mensagem da esperança. E um pouquinho antes ele fala, sai para fora, que se a gente trouxer para o português, mas isso é redundante, sai para fora. Isso. Sai de dentro dessa escuridão que há em você e da escuridão que há ao seu redor. Exatamente. Vem para cá, vem para a luz, né? Sai daí, vem para a luz. A luz está te esperando. Ou seja, sempre temos uma nova oportunidade de estar na luz. E ela vem de todas as formas. Através da fala de um amigo, através de um alerta daquele que não é tão amigo assim, através de uma postura de uma criança, através da postura de um adulto, a gente vai sendo alertado para as luzes que existem ao nosso redor. Mais alguém, gente? Fique à vontade. Não? Então vamos passar mais um pouquinho. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite só conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante. Não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Por isso a gente precisa trabalhar. Trabalhar para que esse vento aí não extingua aquela luz que já há em nós. Porque, lembra-se, quando foi dito, portanto, aumentar o mal, o coração de muitos se esfriará? Era esse alerta. Cuidado, você tem dentro de você algo muito precioso. Cuida, porque vento vem de todos os lados. E aí vento pode ser a palavra que te tira a esperança. O vento, de novo, é um alerta, isso mesmo. Então, assim, pode ser uma palavra que te tira a esperança, pode ser um momento de dificuldade, você vai assim, agora eu não vou aguentar. E se você se entrega, tem chance de você se melhorar. É ali que você busca, peraí, mas eu tenho fé, mas eu tenho força, mas eu tenho pessoas ao meu redor que estão me sustentando. E é ali que você busca essa força para manter a sua chama, né? Porque senão a gente desiste. São muitas dificuldades mesmo. O mundo de provas e expiações não é fácil. E lá na questão 495, está escrito assim para a gente. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por ser-lhe, por si lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Ou seja, se nós estivermos rebeldes, nosso espírito protetor vai nos deixar sozinho? Ah, não quer me ouvir, vou embora. Isso são coisas de humanos aqui ainda poucos desenvolvidos, né? Ah, não vou falar mais não, você não quer me ouvir? Será que o nosso espírito protetor faz isso? Então foi respondido assim, afasta-se, afasta-se. Quando vê que seus conselhos são inúteis. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. Não receeis fastigar-no com vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes, mais felizes. E aí, quando a gente se vê naquela situação assim, bem difícil, a gente fala assim, ó, não dá. Lembremos que ninguém encarna sozinho. Como assim? Para que a gente pudesse encarnar, já tínhamos um espírito protetor. Por isso que Jesus diz, onde tiver 2 ou mais, lá estarei. Ele não fala 1, ele fala 2.
Porque a gente já não está sozinho. A gente já tem pelo menos um espírito protetor. Ah, eu sou sozinho no mundo. Não é. Já tem alguém. Esse alguém é aquele irmão muito querido que quer que você dê certo, que quer que você alcance a felicidade. E quando fala não receeis em fatigar-nos, quem está falando isso para a gente é Erasto e Santo Agostinho. Se juntou Erasto e Santo Agostinho para falar para a gente. Ô, gente, nós estamos aqui. Pode falar, pode conversar, pode perguntar, pode. Eles se juntaram para dizer isso para a gente. A gente está aqui querendo ajudar, porque lembra lá atrás, eles ficam felizes pelo bem que fazem. Eles querem fazer por nós. Quando a gente não ouve, eles se afastam, porque temos o livre-arbítrio, não é assim? Mas quando a gente quer, eles já estão do nosso lado, eles não esperam chamar. Ó, nós estamos aqui, quer nos ouvir? Nós estamos aqui. E aí é falado, ó, não pensa que a gente fica cansado, a gente não fica. A gente quer ajudar muito. Então, por que será que a gente não foi buscar essa luz? Olha a luz da espiritualidade. Por que será que a gente fica o tempo todo brigando conosco mesmo, brigando com tudo que acontece ao redor, sendo que a gente tem tanta ajuda? Sendo que a espiritualidade já falou, estamos aqui. Será que a gente não quer contar com eles? Ah, eu sei sozinho, não precisa. Ou será que a gente tem medo de contar com eles e ter um novo padrão moral para seguir? É algo que a gente precisa pensar. Por que será que não reconheceram Jesus? Veio para o que eram seus, mas eles não o reconheceram. Será que é porque eles não reconheceram ou porque eles não tiveram coragem suficiente para um novo padrão moral? Será que eles estavam sem saber quem era Jesus? Com aquela luz toda? Que quando ele passava, a mulher hemorroísta tocou a veste porque ela reconheceu a luz dele? Qual será a nossa grande questão com essa luz, né? Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal, está lá no Consolador, na questão 226. E aí vem a grande questão da nossa vida. Os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra. Então, Erasto, Santo Agostinho, São Luís, pode falar, olha, é assim. Mas eles não vão poder fazer para nós, está escrito, aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma, ou seja, nunca, em hipótese alguma, nunca, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete. Ou seja, o esforço é meu. Eles vão me auxiliar de todas as formas. Eles vão praticamente me pegar no colo. Mas o trabalho é meu. Eles vão me pegar no colo, me deixar descansar e depois falar assim, levanta e anda. Descansou? Recebeu novos padrões? Recebeu um ensinamento? Recebeu um aconchego, né? Aquilo que a gente gosta. Mas agora você tem que fazer. É essa fala que eles têm conosco todos os dias. É isso que a gente precisa escutar enquanto faz nossas orações. Quando a gente faz a oração, é o colo. A gente está ali no colo, eles estão cuidando da gente, nos refazendo espiritualmente, até materialmente, nos refazendo. E depois eles falam, pronto, agora vai. Né? É igual aquela mãe que está com a criança começando a andar, de vez em quando ela pega, anda com ele. Por quê? Porque ele está cansado. E depois ela solta e fala, vai. Ah, mas pode cair. Mas vai, é assim que a gente aprende. Então, o esforço é nosso. Eles vão nos auxiliar, nos aclarar, nos aconselhar, vão fazer tudo. Mas o esforço é nosso. O Consolador 228 fala: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Será que a gente consegue vir para cá e falar assim, não, hoje eu vou ser bom, e amanhã eu vou ser melhor, e daqui a pouco eu estou puro, né?
Daqui a pouco tudo está terminado. E porque eu estou fazendo bem, gente. Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando. Será que a gente consegue? Nos é respondido assim. Emmanuel nos responde. Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faça indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. O que Emmanuel está falando para nós? A gente pode se esforçar e trabalhar, mas a vivência... Opa, a gente ouviu isso lá no primeiro, né? A mensagem tem que ser vivenciada. A vivência é fundamental. Porque cada dia a gente vai perceber que a gente está aprendendo mais. Olha, eu achei que já sabia, mas espera aí. Isso eu ainda não tinha pensado, isso eu ainda não tinha passado, essa experiência, por isso que a gente sempre diz, eu imagino o que você está passando, eu não sei. Porque mesmo que seja algo muito parecido, cada vivência é única. Se a gente pensar em irmãos gêmeos, nasceram no mesmo dia, tiveram a mesma família, as mesmas oportunidades na vida, mas a vivência individual, são espíritos únicos, cada um com a sua experiência e com a sua vivência perante os fatos. Então, Emmanuel diz para a gente, não tem como, em uma encarnação só, a gente vir de espírito imperfeito a espírito puro. Cada momento que a gente encarnar, cada nova proposta encarnatória, é para que trabalhemos em nós um dos pontos que a gente precisa, ou vários pontos, mas cada vez aprofundando mais. Aí a gente pensa, a gente estudava o Evangelho antes. Será que hoje a gente estuda da mesma forma? Ou as nossas vivências começaram a entrar nesse estudo e nós percebemos o aprofundamento dele? Tudo que a gente vive é Evangelho, né? Tudo que a gente vive é vivência do próprio Cristo em nós. Porque a gente não utiliza ele como modelo e guia, a vivência provoca amadurecimento. Isso mesmo, Ayla. Cada vez a gente vai amadurecendo e vai compreendendo mais o que o Cristo disse, o que os evangelistas anotaram. Olha como a gente lê o Livro dos Espíritos hoje. Com muito mais profundidade do que há 20 anos atrás. Aclarados, com a parte intelectual mais desenvolvida, com o auxílio de tantos companheiros que estão se dedicando ao estudo, por isso a nossa responsabilidade enquanto estudamos, porque tudo que falarmos será absorvido por alguém. Será absorvido por alguém. Se errarmos, levaremos erros. Se acertarmos, levaremos acertos. Exemplos serão seguidos, sejam eles positivos ou não. Então, a nossa responsabilidade perante a tarefa é grande. Estudar, compreender cada vez mais, para que a gente possa também auxiliar tantos outros. Alguém quer falar, gente? Fique à vontade. Não? Então, vamos passar. E aí a gente chega àquela questão que a gente lembrou. Por que será que a gente não quer ver a luz? Na 919, foi perguntado qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Essa questão 919, eu falo, tem dia que a gente passa direto por ela, porque a gente não quer se comprometer. Ela é o nosso compromisso perante a nossa evolução. Então, a gente olha e 919. Já sei o que está falando lá, a gente nem vai lá olhar de novo, porque cada vez que a gente olha, a gente se compromete mais com ela. Então, hoje estamos assumindo um compromisso. Não precisa sair da sala, gente, calma, fica todo mundo aí. Um sábio da antiguidade, Volô, disse, conhece-te a ti mesmo. Não é conhece o outro, conhece a ti mesmo. E aí a gente lembra que essa frase foi atribuída a tantos pensadores, Sócrates, Platão, todo mundo, né? Mas essa frase está lá
no Templo de Delfos. Lá no Templo de Delfos, na Grécia, tem várias frases escritas. Essa está escrita bem na entrada. E ela é muito significativa. A gente vai falar só um pouquinho aqui, não fugindo da proposta, mas só para que a gente veja que, por exemplo, um dos nossos potinhos lá era buscar, né, referências históricas, geográficas. Então, a gente está lendo essa frase, a gente vai lá. Vamos parar aqui, olha. A gente está estudando a luz, né? Estudando por que a gente ainda não consegue enxergar essa luz. Mas vamos lá naquele potinho, lembra que tinha? Então, vamos lá ver o que é isso. Por que ele disse um sábio da antiguidade? Ele não falou, eu estou te falando, né? Então, é o momento que a gente para, vai ali no outro potinho, estuda um pouquinho. Então, essa oração atribuída a Tales de Mileto, atribuída a Pitágoras, atribuída a Sócrates, já ouvi falar até em outras pessoas, em outros espíritos aí de renome, está escrito nesse templo na entrada. E o que para eles quer dizer isso? É um templo dedicado a Apolo, que para eles é o deus da luz. Olha, para eles é o deus da luz, o deus da razão, o deus do conhecimento verdadeiro, patrono da sabedoria. Então, para o povo grego, isso é muito significativo. Então, esse conhecimento, quando ele fala, disse um sábio na antiguidade, ele está falando, olha, é luz, é conhecimento verdadeiro. É sabedoria, e sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é saber aplicar aquilo que eu aprendi. Porque às vezes a gente aprende muita coisa, mas não sabe aplicar. Então, quando a gente fala, ó, esse aí é um sabedor. Com aquilo que ele tem, ele já transforma. Com aquilo que ele tem, ele já ilumina. Isso é um sabedor. Então, o sábio da antiguidade disse isso pra gente. Conhece-te a ti mesmo. E aí começa a grande dificuldade, porque quando a gente conhece a nós mesmos, a gente tem um olhar crítico. E aí o olhar crítico não é apontar dedo. A crítica é o que eu faço, o que eu preciso fazer, por onde que eu caminho. Crítica, na verdade, é isso, porque a gente sempre deturpa algumas palavras, né? A gente imagina que criticar é ficar apontando erro e defeito do outro. Mas crítica é quando a gente faz uma avaliação de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente gostaria de fazer e de por que a gente não está conseguindo ainda. E na 919A, diz para a gente, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade, e aí está a dificuldade de encontrar a luz, está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Por isso que essa pergunta é tão significativa e nos traz tanta responsabilidade. Nós perguntamos, como que nós vamos conseguir isso? Essa luz que Jesus veio nos falar. Fazer como eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Uai, mas eu lembro de um potinho assim, reforma. Olha como o nosso estudo todo se encadeia. Quando ele diz o que precisar em mim de reforma, é fazer realmente aquilo que está proposto no minucioso. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar aquilo que pode contribuir comigo, mas eu não posso esquecer que o meu objetivo é me colocar como espírito e fazer a reforma. Esse é o grande objetivo. Alguém, gente? Denise quer falar? Pode falar. Não, José, é só lembrar que o próprio Santo Agostinho ele coloca um passo a passo nessa questão, né? Então, assim, fica aí como sugestão para todos nós, né? Leia tudo, porque a página é grande, esse passo a passo que ele vai colocar ali, ele vai falando escrever, vai trazendo ali como se fosse um passo a passo mesmo para a gente fazer isso.
Exato. E aí a gente pensa assim, antes da gente ler aqui a nossa reflexão final, que também é dele, né? A gente, quando fala assim, fazer uma revista todos os dias, Santo Agostinho nos fala todos os dias. Mas será que não pode ser todos os momentos? Em todas as ações? Porque a todo momento a gente está realizando algo e a gente pode avaliar, olha, essa fala que eu tive com meu companheiro, será que foi boa? Ou será que eu usei as palavras erradas? E aí eu tenho tempo de voltar e fazer de novo. Oh, desculpa, eu falei errado com você. Eu posso falar de novo? Você me escuta, né? Talvez isso sejam ações simples que resolvam tantos problemas na nossa vida, do que deixar acumular. Então, o que Santo Agostinho nos propõe é não deixe acumular. Faça isso todos os dias, se não puder fazer todas as horas, se não puder fazer todos os momentos. Mas pelo menos naquele momento que você vai se dedicar às suas orações, faça uma revista. E aí não precisa ficar se culpando. A revista é para que a gente possa começar de novo. Porque algumas pessoas fazem a revista e ficam, eu não tenho jeito, eu errei de novo. Não é isso. Isso é martírio, né? E não é essa a proposta do Cristo. A proposta do Cristo é renovação, é luz, tá bom? E aí a gente volta lá, quando a gente lê essa 919A, que fala para a gente fazer essa revista todos os dias, a gente volta lá no capítulo 3 de Renúncia. Quando é falada a frase, como que é a frase, seu Geraldo? Fala para mim. Fiel, palavra fiel. Pera lá. Aí você me pegou aqui. Peraí. Quiser, eu acho. A palavra fiel é esta. Isso. Palavra fiel é esta. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E aí, para quem leu o livro e quem não leu, ou quem leu, relê, Alcione, nesse momento, começa a interpretar essa segunda carta a Timóteo, versículo 11. E ela começa dizendo assim: lembremos dos perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Ou seja, passou toda a encarnação, às vezes muito errado, mas nem parou para perceber. E na hora que está chegando o final da encarnação, ele fala, eu errei. Não, mas agora, se eu tivesse tempo, eu modificaria tudo. O que faltou de tempo? Fazer essa revista, fazer 919A, né? Fazer o passo a passo de Santo Agostinho. Foi esse o tempo que faltou. Não foi tempo de encarnação, foi tempo de se ver, olhar para você, fazer uma análise lá do fundo. E ela continua falando, certo que será útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos. Quando a gente está com os cabelinhos brancos, lá no final, como eu sempre digo, 130 anos, a gente está fazendo a revista. Por que eu jogo esse número lá para cima? Para não falar que eu estou falando a idade de ninguém, tá, gente? 130 anos, a gente fazendo a revista, e ela fala, é válido fazer nessa época sim. Mas será que não podia ter sido feito antes? Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio dos justos e injustos. Isso vai acontecer para todos nós, de piedosos e ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de todos nós. É a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia, para que possamos viver em Cristo. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa naturalmente conquistou o segredo de viver triunfante, acima de quaisquer circunstâncias adversas. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz, aberta ao sol da vida eterna. Ou seja, quando Alcione coloca aquela frase,
ela já está falando da nossa capacitação toda, do porquê que a gente precisa buscar a luz todos os dias. Ela já está falando lá atrás, da 919A, que é fazer essa revista todos os dias, não esperar aquele momento extremo. No momento que a gente está saindo dessa encarnação para ir ao mundo espiritual, se preparar para uma próxima, que a gente não sabe nem quando vem. Fazer todos os dias e buscar essa luz todos os dias. Fazer morrer a criatura velha e nascer um novo proposta, uma nova noção do que é viver na Terra, da felicidade, da oportunidade de uma encarnação. Não se deixar perder por questões ou propostas tão fúteis que aparecem no nosso caminho, que às vezes a gente está indo bem e de repente a gente se deixa levar. Aí a gente olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa se enganou de proposta, se enganou, se perdeu nos pensamentos, não vigiou. Então, quando a gente faz, a gente percebe que a nossa capacitação começou com a Alcione, e, na verdade, ela se encaminhou por Alcione todo o tempo da luz. E, no final, ela fala que a grande proposta é fazer morrer a criatura velha, para que a gente possa nascer como flor de luz. Ou seja, desabrochar com luz maior. Desabrochar com aquela luz que vai iluminar os caminhos. Porque se a gente pensar, flores ficam pelos caminhos, né? Iluminando a passagem de outros. Então, essa flor de luz que ela fala são aqueles espíritos, aqueles irmãos que vão encaminhar outros por caminhos mais luminosos. Tem alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Isso, a frase de Alcione está em 2 Timóteo 2, 11 e 13. Depois a gente vai olhar lá, Laila. Eu não tenho 130, mas já tenho cabelo branco. Tá bom. Tá bom. Então, a gente percebe que a grande reflexão é, por que nós não conseguíamos? Porque, às vezes, nós tememos aqueles homens velhos que vamos encontrar dentro de nós. Mas se a gente não deixa acumular, a gente se conhece todos os dias. Ah, mas eu errei ontem, eu errei hoje, será que vou errar amanhã? Isso não é um problema. Nós vamos errar. Ainda estamos aí na caminhada, não é assim? Mas vamos errar menos. Quando você começa a fazer a revista de você mesmo, a tendência é você ficar feliz com o quanto você já conseguiu. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, o Espírito Protetor, que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Melhorei um pouquinho, amanhã vou tentar de novo. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, e depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Lembra de você, porque às vezes você se auto-sabota, né? Eu não consigo, nem vou tentar. Que isso? Você é luz. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Quando você estiver na dúvida, fica pensando, se fosse comigo, se eu ouvisse de alguém o que eu falei para o meu amigo, será que eu ia gostar? Se você já não gostou, não faça. Não faça. Busque, não é que você vai deixar de falar, mas busque outras formas. A gente pode aprimorar também a comunicação entre todos nós. E aí vem o comentário de Kardec, né? Para não nos puxar mais para a razão. Kardec tem esse poder de nos puxar para a razão sempre. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Por isso que a gente falou, Santo Agostinho falou, faça uma revisão todo dia. A gente pode dizer, faça a todo momento. Se efetivamente seguimos o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que qualquer máxima,
que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Toda vez que a gente pergunta para a gente, é uma coisa que a gente estava falando, né? Quando pergunta, será que a pessoa não tem vontade de responder? A gente responde nem que seja mentalmente. Então, pergunta para você, você vai responder, mas escuta a resposta. Aquele exige respostas categóricas, sim e não, que não abrem lugar a qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. Então, quando a gente pergunta, a gente tende a responder. Quando a gente responde, a gente precisa escutar. Para que a gente não fique só perguntando sem escutar as respostas. A gente precisa ouvir. Ouvir é olhar para a gente, para os nossos atos. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então a gente vai perguntando, Gisele, você fez isso? Aí a Gisele fala, fiz. Mas por que você fez isso? Ah, por causa disso, daquilo. Mas isso está certo? Não, não está. E eu vou computando, né? Gisele, seu saldo está negativo. Então, eu preciso me melhorar muito. Né? Assim, a autoavaliação proporciona a ideia da origem e não consegui ler tudo. Peraí. A ideia da origem dos nossos erros. Assim, somos capazes de rever nossas posturas e nos modificarmos. Isso mesmo, Cristina. É à medida que a gente vai respondendo a nós mesmos que nós vamos avaliando. A gente tem medo de avaliar, de nos autoavaliar. Não é assim? Então, a gente percebe que toda a nossa capacitação foi para que nós pudéssemos buscar essa luz. Foi para que nós pudéssemos encontrar essa luz. Só que nesse último módulo, a luz da doutrina espírita nos pede coragem, nos pede entrega, nos pede vontade, nos pede esforço. Aí a gente lembra da própria codificação que nos diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar as más tendências. Ele não diz que nós somos certinhos, corretinhos, né, perfeitinhos. Ele diz que nós temos más tendências, mas que nós já buscamos nessa doutrina de luz pontos para nos clarear, pontos para nos elevar. Então, quando a gente percebe o Evangelho do Cristo precisa ser estudado muito, lá está a grande luz, mas precisa ser compreendido também muito. Na doutrina espírita está a chave da compreensão. Aí a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec cita Isaías, né? Ele vai lá no Antigo Testamento, tem vários capítulos que ele vai no Antigo Testamento, ele vai no Novo Testamento, ele pede as instruções dos Espíritos, porque ele precisa da clareza daqueles ensinos para hoje. Então, por que a gente volta no dicionário, a gente volta no Atlas, a gente volta no conceito histórico do momento? Para aumentar a nossa claridade. Então, essa é a grande proposta, de estudar o Evangelho de Jesus minuciosamente, mas não pode faltar a luz da doutrina espírita. E se a gente se emociona com o Evangelho do Cristo, com as passagens, com os personagens, com aqueles espíritos luminosos que estiveram ali, temos nas nossas mãos um conhecimento de outro espírito tão luminoso quanto e tão emocionante quanto que foi Kardec. Kardec teve essa capacidade de fazer uma revista nele mesmo, de buscar novos padrões morais, buscar junto a essa espiritualidade a clareza, nos deixar codificada, de uma forma pedagógica perfeita, para facilitar o nosso entendimento. Então, se a gente se emociona com Jesus, nos emocionemos com a clareza da doutrina. É fundamental para a nossa vida, para a nossa transformação, para a nossa revista, não fugirmos da parte espiritual que somos nós. Estamos no corpo, somos espíritos. Então, quero muito agradecer vocês. Vou passar para o seu Geraldo. Quem tiver mais alguma observação, fique à vontade para fazer. Vou passar para ele, para que ele possa terminar e nos convidar a outros tantos banquetes de luz.
meus irmãos, meus amigos, nós ficamos pensando que podemos falar, né? E eu gostaria que cada palavra nossa que dissermos agora, ela possa abraçar cada coração que aqui está conosco, em sinal de gratidão, né? Nós lembramos, quando a gente vê esse slide aí que nós colocamos, né, nos referindo ao sétimo CRE, ao DES, que é o Departamento de Estudo do Evangelho de Jesus, né, da AME-JF e tal, a gente precisa lembrar muito rapidamente, né, sem tomar o tempo, sabemos todos temos compromissos, e obedecendo a disciplina do tempo, né, mas falar assim muito rapidamente que há muitos anos, alguns anos atrás, vinham companheiros de Belo Horizonte, da área de estudo do Evangelho da União Espírita Mineira, fazer nas nossas zonas da Mata Querida, né, especialmente aqui através de Juiz de Fora, que é a sede do sétimo CRE, né, sensibilização para o estudo do EMERGE, ou do Mildinho, do Evangelho de Jesus. Né? Então, hoje, né, essas sementes já estão virando algumas pequenas árvores. Isso permitiu à União Espírita Mineira desenvolver um projeto, olha que coisa maravilhosa, um projeto, chama-se Plano de Trabalho para a Área de Estudo do Evangelho de Jesus para o período do ano 2021 a 2025. Um plano de trabalho, olha só. Então, um plano de trabalho desse, ele é construído em cima de um pedestal, que foram feitas tantas sensibilizações, não só na nossa região da Mata, como nas nossas Minas Gerais. Olha que maravilha. Então, hoje nós temos um plano, nós temos um norteamento. Bom, então o que nós estamos querendo dizer que esse trabalho que nós estamos fazendo, né, foi um pouco antes de sair o plano, mas que ele está inserido em todo o contexto, né, em que Jesus, através da União Espírita Mineira, através da Aliança Municipal Espírita, órgãos federativos, conta com o esforço de cada um de nós, não só para evangelizar os outros, não, mas, acima de tudo, para nós mesmos, né? Que é o grande desafio, é esse. Então, fica aqui, assim, de imediato, as nossas palavras de agradecimento aos irmãos e amigos lá de Belo Horizonte, da União Espírita Mineira, né? Que nos propiciaram realizar agora essa primeira capacitação da Zona da Mata, né? E que certamente vai nos auxiliar muito no nosso progresso evolutivo, nos nossos corações. Nós queremos avisar também que o material deste trabalho ele será postado no site da AME. Né? O site está sendo colocado no chat aí, já foi colocado no grupo anteriormente, e a gente vai colocar novamente, né? Que é amejf.org.br/DEG/. Não se preocupe em guardar ou memorizar, porque vai ser colocado no grupo do WhatsApp, tá bem? E no chat aí está sendo colocado pelos colegas também. Então, o material vai ser divulgado, junto ao material tem a bibliografia, logicamente, e nós vamos colocar também lá uma segunda bibliografia, que seria a bibliografia complementar, ou lá no chat, ou lá no site, ou a gente coloca no grupo, tá? Bibliografia complementar à primeira capacitação, que se refere às citações que foram feitas aqui durante o estudo, ou pelo expositor, ou pelos colegas aí que contribuíram, como hoje foi trazido aí o livro Nosso Lar, né? Foi trazida aí a carta de Timóteo, etc., né? Da Alcione. Então, isso vai para a bibliografia complementar, que será divulgada ou lá no site ou no grupo do WhatsApp antes de ser encerrado, ok? A outra observação, nós temos um grupo de WhatsApp, desde quando a equipe de Belo Horizonte vinha em Juiz de Fora e na Zona da Mata, nós criamos um grupo de WhatsApp, Amigos do EMERGE, né? E esse grupo hoje é um grupo que não utiliza para divulgação, mas apenas para colocação de mensagens evangélico-doutrinárias, né? Ou da doutrina espírita, recortes das obras da doutrina espírita ou do evangelho. Então, ali nós estamos postando nesse momento também, no chat e no grupo, um pequeno formuláriozinho, poucas perguntas de avaliação. E ali está também uma pergunta assim, você gostaria de participar do grupo do WhatsApp? Né, para, logicamente, divulgação doutrinária exclusivamente, porque o resto de divulgação todos os outros grupos fazem. Então, nós temos que ser um grupo diferenciado, não é? Ali está essa pergunta, caso você queira colocar lá, se quiser, se coloca sim ou não. Se você quiser participar, os que quiserem serão inseridos nesse grupo
onde hoje tem 41 companheiros, né? A gente pode inserir, sermos muito mais, porque juntos somos mais fortes. Né? É o feixe de varas, que diz Kardec. Então, aí você vai responder. E a gente aproveita para dizer, então, desse formulário de avaliação, pedindo que, se possível, dê a resposta para nós. São pouquíssimas perguntas, coisa de 2 minutos, talvez nem isso, para você responder, porque isso vai facilitar para nós direcionarmos as outras capacitações, outros trabalhos para o futuro, né? Porque esse reencontro nosso não é só esse, muitos virão certamente pela frente, não é? Então, por favor, responda para nós e nos envie, que vai ser muito importante, muito útil para nós, né? Estamos também desenvolvendo outras capacitações, né, que a gente pretende seguir nessa metodologia pedagógica, e lá na avaliação está a sua opção, né, vamos dizer assim, sua opinião, né, está lá nesse formulário, mas já antecipando, a gente está desenvolvendo com uma ênfase bem maior nessa parte prática. Nós precisamos mais prática, né, sensibilização e depois prática. Então, a gente está desenvolvendo esses trabalhos, não podemos dar mais detalhes ainda, porque não sabemos quando, né, poderemos fazer, etc. Depende do credo, uma série de situações aí. Mas, resumidamente, é isso que eu gostaria de falar para vocês antes de fazermos a nossa prece de encerramento. Mas, se tiver alguma pergunta, se alguém quiser, olha aí, estão postando aí, tá vendo? Olha, o link, tá? Então, podem copiar, podem depois pegar no grupo, nós vamos colocar lá também, não se preocupe, tá? E aí, se tiver alguma pergunta, que às vezes eu esqueci de falar algo, podem também fazer. E tem aqui os colegas do GT que a gente pode responder sem nenhum problema. Senão, a gente parte para a nossa prece final. Ou mesmo um colega aí do GT, se eu esqueci alguma coisa, viu, Denise, ou outro, pode falar, não tem problema. Não, Sr. Geraldo, era isso mesmo, né, que a gente ia trazer. E lembrar, né, que, né, lá novamente, reforçar o site da AME, né, para o pessoal buscar lá, que tem muito mais informação para quem queira implantar. Muito bom, Denise, obrigado. Pois é, gente, olha só, no site da AME, vocês vão encontrar material desde 2000, e eu não vou arriscar muito ano, não, mas uns 5, 6 ou mais anos atrás. Tem toda uma história do DEG, tem vídeos lá de trabalho que já foram feitos, inclusive pelos colegas de Belo Horizonte, tem vídeos lá, seminários, gravações, apostilas para download, tem um material riquíssimo lá, que vale a pena olhar, tá? Tanto no site da AME como da União Espírita Mineira. Mas o site da AME talvez seja menos coisa, mais fácil de localizar, não sei. Mas fique à vontade, onde buscarmos o Evangelho de Jesus, encontramos, temos graças a Deus, né? É como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, né? Orai sem cessar, exultai-vos sempre, né? No Senhor. Então é isso, gente, tá? Se tiver alguma perguntinha, nós estamos aí às ordens para responder, senão a gente vai fazer a nossa prece. Não tendo pergunta, eu acho que consegui esclarecer tudo aqui, né? Não deixar dúvida. Mas o grupo de WhatsApp vai funcionar, pelo menos até o princípio da semana, para que a gente possa ir postando até algum material, né? E aí vocês podem também questionar lá, se precisarem, esquecer de alguma coisa. E falar, lembrei, pode falar lá que a gente tenta responder, tá bom? Aí a Gisele está postando aí o site da AME, tá bom? Que aí você já vai direto no departamento do DEG. Todo esse material está no DEG, que é Departamento de Estudo do Evangelho de Jesus, né, da AME, ok? Obrigado a todos, né, pela convivência amiga e fraterna, essa reunião, algo maravilhoso que engrandeceu o nosso coração, nos faz muito felizes, né? Rogamos que Deus abençoe todos os lares aqui presentes, né? Todos os amigos, e que a nossa amizade, a nossa fraternidade entre nós possa crescer cada vez mais. E com essas simples palavras é que nós dizemos ao nosso Divino Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, toda a equipe espiritual que aqui nos abraça nesse instante, colocando uns bálsamos nas nossas preocupações, nas nossas inquietações,
esses irmãos maiores, bondosos e amigos que nos acompanharam todo esse tempo nesse estudo dessa primeira capacitação. Que seja uma semente ainda pequena, mas que Deus, nosso Pai, na sua vontade, na sua misericórdia, possa dar o crescimento, possa dar a germinação, possa dar o prosseguimento dos trabalhos em toda a seara bendita do Evangelho de Deus, tão nobremente vivenciado por Jesus. Nós, Senhor, nesse instante, queremos que se eleve até vós nosso sentimento, mais do que as nossas palavras, de gratidão por mais essa oportunidade. Que a vossa paz esteja com todos nós, e que em seu santo nome, em nome do nosso divino mestre e amigo Jesus, de toda a equipe espiritual aqui presente, possamos encerrar a nossa primeira capacitação, realizada em 6 módulos, na tarde de hoje. Que assim seja. Obrigado, amigos.